Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360 e a gente começa esse episódio já com tudo, porque a gente vai falar sobre os caminhos para 2025 em gestão de carreira. Com o que a gente deve se preocupar? Quais são os principais desafios que nos esperam em gestão de carreira para 2025? É uma excelente oportunidade de aprender sobre esse tema e aí você fica coladinho aqui com a gente, que sempre tem um episódio novo que vai sanar uma dúvida tua, que vai te ajudar de algum jeito. Já vai lá, clica no aviãozinho, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa dessa informação. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui no nosso Diálogo 360, Dr. Lincoln Augusto. Ele é mentor de carreira, doutor em Ciências Sociais Aplicadas e vai esclarecer todas as nossas dúvidas, falar do rumo, né, para 2025 em gestão de carreira. Doutor, obrigada por ter vindo. Eu estou muito feliz em tê-lo aqui hoje. Já te entrevistei na TV e agora consigo te trazer para o nosso digital aqui. Obrigada por ter vindo. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ser esclarecedora para grande parte da nossa audiência que está preocupada com os rumos de carreira, né, para o ano que vem e para os demais anos. Obrigada por ter vindo. Denise, obrigado você, é um privilégio poder apoiar o seu novo projeto, tão talentosa. Estivemos algumas vezes na TV e poder vir aqui ao Diálogo 360 para falar sobre um assunto que eu tenho certeza que em 2025 vai levantar aí muitos questionamentos por parte de todos os tipos de profissionais aqui no Brasil. Muito legal, obrigada, viu? Bom, então queria que você conceituasse, explica pra gente o que é gestão de carreira. Então, carreira, eu tenho minha carreira, mas como gerir essa carreira? Como que eu penso em quais dicas o futuro vai me dando, né? As novas tecnologias, a inteligência artificial, muita gente fala de profissões que vão desaparecer nos próximos anos, né? E se você tem uma dessas profissões que vão desaparecer, o que a gente vai fazer para sobreviver, né? Pois é, Denise, a gente quando fala de carreira, a gente precisa primeiro conceituar, como você bem colocou. E existe uma diferença técnica que a maioria das pessoas acabam confundindo, mas que no dito popular a gente encara a carreira como aquela profissão que a gente exerce. Mas primeiro que tem uma diferença grande entre profissão, carreira e ocupação. Profissão é toda atividade que você faz, exerce e que é regulamentada por um órgão fiscalizador. Então, por exemplo, uma pessoa não pode se intitular psicólogo se não estudou psicologia, uma pessoa não pode se intitular arquiteto se não estudou arquitetura, porque você tem conselhos que fiscalizam o exercício daquela profissão. A carreira, a gente costuma dizer que são os movimentos que você faz dentro da sua profissão. Então, eu posso, por exemplo, ser um engenheiro que estou dentro de uma empresa ou de uma indústria, e aí eu posso ser engenheiro júnior, depois eu sou engenheiro pleno, depois eu sou engenheiro sênior, e assim sucessivamente. Então, os movimentos que eu faço são esses movimentos de carreira. E a ocupação é toda atividade que não é necessariamente fiscalizada, mas que ela exerce alguma atividade. Por exemplo, motorista de aplicativo. Ele não precisa fazer uma faculdade para ser motorista de aplicativo, assim como uma costureira também. Eles podem exercer essa ocupação, que não necessariamente é uma profissão, mas que tem uma validade de uma atividade econômica e que a gente sabe que é muito importante. Então, quando a gente pensa em carreira, a gente primeiro vai conceituando e entendendo qual é e como esses movimentos eles acontecem. Mas em linhas gerais, pensar sobre carreira é pensar sobre os movimentos que você tem feito ou que você vai fazer ao longo da sua jornada profissional e que cada vez mais tende a começar mais cedo e terminar mais tarde, porque a população brasileira vive cada vez mais e mais. A gente tem uma expectativa pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que em até 2050 seremos mais de 70 milhões de brasileiros acima dos 60 anos de idade. Ou seja, a gente vai continuar trabalhando muito ainda e vai começar trabalhando mais cedo por conta das mídias sociais, de toda a tecnologia e como ela traz uma perspectiva de trabalho desde muito jovem. Então, é um movimento longo, complexo, que se conversa com todas as áreas da nossa vida. Qualquer movimento que você faz na sua carreira hoje vai interferir na sua relação familiar, vai interferir, às vezes, no seu casamento, na sua localidade onde você mora. Então é um movimento que precisa ser muito pensado para que ele seja feito da melhor forma possível. Doutor, parte disso que você está falando encaixa muito com o raciocínio e algo que a gente vem observando, né? Está acontecendo
de fazer o que gosta, pensar mais sobre o que eu gosto de fazer, então, em que profissão eu vou investir, ou como eu quero que os rumos da minha vida sigam. Tem acontecido diversas transições de carreira, em qualquer idade, em qualquer faixa etária, momento da vida. Às vezes é a maternidade que dá esse insight, que vira essa chave, e aí você descobre que não faz mais sentido. Você gostava do que você fazia, mas a partir daquele momento não faz mais sentido continuar. Também, acredito eu, porque a gente já entendeu que a gente vai trabalhar mais tempo, até mais tarde na vida, né? Então, assim, só é possível seguir por tanto tempo gostando daquilo que faz. E qual é o problema? Se a gente, em determinado momento, acreditar que aquilo não faz mais sentido, mudar, né? Fala um pouquinho sobre essa questão, sobre as transições de carreira que vem acontecendo agora. Você é mentor de carreiras, né? Então, as pessoas te procuram também elas acham que precisam fazer uma transição, mas às vezes elas nem sabem para onde transicionar, né? E é mais comum do que você imagina, mas existem 4 tipos de transições de carreira que são as mais comuns. A primeira é aquela que você faz dentro da empresa em que você está, que pode ser um movimento verticalizado ou horizontalizado. Então, você está numa posição júnior e vai para pleno, ou você está eventualmente no RH e vai para finanças, então você pode fazer um movimento horizontalizado e pode fazer um movimento verticalizado também. Então, esse é o primeiro processo de transição, mudar dentro da empresa em que você está. O segundo, Denise, processo de transição de carreira mais comum é quando eu mudo de emprego. Então, eu saio da empresa onde estou e vou para uma outra empresa, que pode ser do mesmo segmento, que pode ser do setor secundário, terciário, da indústria, não importa, é uma mudança de empresa. O terceiro modelo de transição de carreira é quando eu mudo de profissão. Então, eu sou médico e decidi agora, estudar psicologia. Então, eu faço uma transição de carreira. Então, toda transição de carreira na terceira etapa é quando você muda de profissão. E a quarta transição de carreira, que é a mais comum e que vem aumentando muito no Brasil, é quando eu mudo de pessoa física para pessoa jurídica. Então, eu deixo de ser empregado e passo a ser empregador. Então, quando o profissional chega até mim, muitas vezes o executivo ou um profissional em desenvolvimento, a primeira grande pergunta é para onde você quer ir? Porque daí fica fácil saber qual é o tipo de trabalho que a gente vai desenvolver com aquele profissional para saber o que se encaixa melhor com ele. Então, por exemplo, eu mentoro muitos presidentes de multinacionais que às vezes estão se preparando para um processo de sucessão. Então, daqui 2, 3, 4, 5 anos, ele vai sair da empresa onde ele está e ou ele vai trabalhar de forma independente, ou ele tem pretensão de abrir uma empresa, ou eventualmente não, ele tem pretensão de descansar. E aí a gente vai observando qual é o modelo de transição mais apropriado para aquele momento em que ele ou ela está. Só que o grande desafio, Denise, é que a maioria dos profissionais só procuram um processo de transição de carreira quando elas já fizeram e se deram conta de que fizeram uma bobagem. Porque saíram do emprego numa hora que não deveriam sair, porque mudaram de profissão sem antes saber o que iriam estudar, ou porque decidiram pegar o fundo de garantia e a reserva de anos para abrir um negócio que muitas vezes nem ele mesmo sabe se vai dar certo ou não. Então, nesse meio do caminho, a gente também acaba encontrando pessoas que dizem: poxa, mas se eu tivesse feito antes, se eu tivesse me preparado antes, talvez o meu posicionamento teria sido diferente diante de uma transição de carreira. Legal, então começar um pouquinho antes, preparar, né, antes de, enfim, às vezes colocar os pés pelas mãos, né, gastar um dinheirinho ali que era a reserva da vida. Legal. Esse movimento também faz parte da manutenção de saúde mental do trabalhador? Então, as empresas que deixam a desejar nesse quesito acabam perdendo mais colaboradores, desses que vão se dar muito bem, até esses que nem vão se dar bem, mas só precisavam sair dali para se manterem bem. É porque a saúde mental virou um tema, assim, digamos assim, geral em todas as organizações, não só no Brasil, mas essa passou a ser uma preocupação global. A gente tem dados muito preocupantes. O Brasil é o país que mais consome antidepressivos na América Latina, é o terceiro que mais consome antidepressivos no mundo, então a gente sabe que sim, as questões patológicas, elas acabam influenciando muito no uso de medicamento. E essa geração que chega ao mercado de trabalho é uma geração mais fragilizada. Então a gente costuma dizer que é uma geração, como o Zygmunt Bauman, que é o maior sociólogo da contemporaneidade, quando ele fala sobre a modernidade líquida, ele fala sobre isso, que é uma sociedade, uma geração em que as coisas não foram feitas para durar.
Os relacionamentos não foram feitos para durar, os casamentos não foram feitos para durar, o trabalho também não foi feito para durar. Então eu tenho uma relação com o trabalho mais distante e muitas vezes mais adoecida, porque como o trabalho passa a ser muitas vezes a minha segunda casa, se eu não estou bem mentalmente no ambiente em que eu trabalho, naturalmente eu vou ter um problema. Então, em janeiro de 2022, nós tivemos uma lei que institucionaliza o burnout como uma doença relacionada ao trabalho, então ganha um peso muito maior. A gente tem esse ano, no ano de 2024, foi promulgada uma lei no Senado Federal sobre empresas que exercem ou que de alguma maneira apoiam práticas e iniciativas à saúde mental como uma forma de conter esses dados alarmantes que a gente tem de afastamento no trabalho de trabalhadores com questões psicossomáticas, depressão, transtorno de ansiedade generalizada e outras patologias para você mitigar o risco que o trabalhador tem de adoecer no trabalho. Mas essa relação ela se transforma numa relação cada vez mais tênue, porque um trabalhador adoecido adoece toda uma área de trabalho, né? Então, se eu tenho um gestor adoecido, eu tenho uma equipe adoecida. Se eu tenho um CEO adoecido, eu tenho diretores provavelmente adoecidos. Então, deixou de ser frescura, como muitas vezes foi tratado ao longo de muitos anos, e passou a ser tema central de pauta de reunião de comitês executivos, de comitês de gestão e talento de empresas que entenderam que saúde mental agora faz parte de qualquer discussão no ambiente corporativo. Com mais responsabilidade também por esse peso que ganhou, né? Agora, quando a gente fala da gestão de carreira, assim, numa grande empresa, a gente não está falando, mas também estamos falando dos recursos humanos trabalhando de maneira diferente, então, de um RH mais bem estruturado e posicionado até para essa contratação e para essa gestão aqui, mas também de grandes pilares na questão da organização dessa empresa. Então, na linha horizontal mesmo ali do funcionário, você tem líderes, você tem pessoas que lidam melhor, lidam de um jeito mais leve. Então, a empresa também conta com o apoio do colaborador, né? Aliás, hoje a gente usa mais essa palavra, usa time ao invés de equipe, né? Usa colaborador e menos funcionário. Hoje você traz esse colaborador muito mais para parte, né? Para ele se sentir parte, porque o mérito também é dele, a empresa precisa dele. Isso também ajuda a tratar, então, da questão da saúde mental. Se você tem uma liderança que minimamente conhece mais, às vezes ele não é o chefe, como se chama, mas ele é um líder nato, às vezes. Esses perfis ajudam as empresas a ponderar. Então, estamos falando de um RH, de líderes mais bem preparados também para fazer gestão de pessoas, porque não basta ser promovido. Não é dessa forma, a gente não consegue essa mudança desse jeito, né? Fala um pouquinho pra gente. O RH, ou a área de talento e cultura, porque cada empresa também chama de um jeito, né? E também foi entendendo que esse nome, recursos humanos, durante muito tempo ficou muito recurso e pouco humano. E aí percebeu-se que também deveria se repensar um pouco o papel de quem, teoricamente, cuida do capital humano, que é o ativo mais importante de uma empresa. Mas o RH, ele tem um papel importante nesse processo, Denise, porque ele pode ser um grande coringa dentro da organização. Então, é ele quem muitas vezes vai buscar recurso, por exemplo, financeiro, com outras áreas de suporte, para esses investimentos, como, por exemplo, o caso da saúde mental. Então, para que o RH, de fato, consiga ter parceiros que ajudem na manutenção da saúde preventiva, eu preciso ter empresas, muitas vezes, terceiras que vão dar esse suporte, eu preciso ter uma boa relação com o médico do trabalho, com um convênio que eu vou oferecer para o meu trabalhador, porque tudo isso vai compor uma visão muito mais ampliada de uma área que precisa ser muito mais humano e deixar com que os recursos aconteçam de forma mais natural. Agora, uma coisa que a gente observa muito e que eu costumo muito dizer é que gestores tóxicos vão criar equipes tóxicas. A gente saiu de um modelo muito voltado para a autocracia, né, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, para todo mundo colabora de forma conjunta. Então, por isso que a gente vê muito o uso da expressão time, né? Eu posso hoje ter um gestor que está num projeto responsável por aquele projeto, mas que em outro projeto não necessariamente é ele quem está capitaneando aquela ação, ele simplesmente é um apoio para aquilo.
Porque as gestões são menos verticalizadas e são mais horizontalizadas. Eu trabalho mais com pares do que com superiores necessariamente. Então, se eu crio uma cultura em que a empresa entende que a saúde mental é um de vários pilares que eu preciso ter para o meu trabalhador, se eu tenho lideranças preparadas, que são estimuladas e que cuidam de si primeiro, porque muitos líderes muitas vezes me dizem assim, Lincoln, minha equipe precisa urgentemente de ajuda e de apoio em saúde mental. E aí a pergunta que eu devolvo para ele é, e a sua, como vai? Isso a gente deixa para um outro momento. Então, não adianta eu querer ajudar o meu time a cuidar da sua saúde mental e do seu bem-estar, se ele propriamente ou ela propriamente não está cuidando do dele ou do dela. Então é um olhar também para si, para depois você poder ter um olhar mais para o outro. Muito legal. E a educação continuada, hein? Ela parte, pressupõe-se que uma pessoa que está querendo evoluir vai procurar sozinha essa questão da educação continuada, a empresa vai oferecer isso quando se trabalha numa organização. Como funciona? Hoje tem algumas carreiras, né? Então, falou-se muito depois da pandemia da área de tecnologia. E quem trabalha com tecnologia sabe, você tem que renovar os teus suas certificações, né? Então, não dá, se você parar, você perde aquilo que você conquistou até aquele momento. Como é isso hoje? Ficou mais bem estabelecido? Acho que esse exemplo que eu dei da tecnologia, como a gente falou muito depois da pandemia sobre essas profissões, a profissão do futuro, quem não sabia o que fazer, começou a fazer faculdade, aí, então graduações nessa área de tecnologia, isso aproximou um pouco até o linguajar, né, esse jeito aí da tecnologia de trabalhar. Como é isso hoje, dessa questão da educação continuada? É algo que para o ano que vem se espera e se promove? Bom, a gente pode olhar sobre várias perspectivas, mas a gente percebe que, inclusive, uma das competências que o Fórum Econômico Mundial lista para o ano de 2025 tem a ver muito com o autoaprendizado, ou seja, nós somos mais independentes na nossa maneira de aprender. No início dos anos 90, quem eventualmente está nos assistindo vai se lembrar, se você quisesse aprender a falar inglês ou espanhol, você tinha que ir na banca de jornal, esperar todo mês sair uma fita, cassete, com um livro que você ia pegar e ia escutar no seu Walkman ou sei lá, no seu Discman e ia aprender. Hoje, com o celular, você pode entrar em lives que acontecem simultaneamente no mundo todo, ou no YouTube, por exemplo, e colocar lá inglês, mandarim, russo, qualquer que seja o idioma para iniciantes. E você vai ter alguém do outro lado do mundo, com uma câmera, um microfone, te ensinando a falar. Então a barreira, ela foi superada, ela foi vencida. Isso significa que a tecnologia nos aproximou muito do processo de aprendizado, porque eu me torno mais independente. Isso não significa que eu estou anulando a figura do professor, a figura do mestre, a figura do doutor, muito pelo contrário, porque o senso crítico ele ainda é uma habilidade, uma competência fundamental no processo. Não basta ler a manchete, tem que entender a notícia, então eu não posso me espelhar só pela primeira informação, mas o processo de educação continuada na gestão da carreira, ele é o pilar, talvez, junto com a saúde mental, um dos mais esperados para o ano de 2025, porque a empresa, ela te possibilita meios. Então, posso dizer assim, olha, Denise, eu não posso pagar para você um curso de idiomas, mas eu consigo te liberar todo dia 30 minutos mais cedo para você usar uma sala do escritório e participar de uma live, assistir uma aula gravada, enfim, eu posso te dar meios para você fazer isso, que não necessariamente significa financiar. Então há uma dependência muito grande às vezes do colaborador de, se a empresa pagar o meu MBA, aí eu vou estudar. Mas a empresa não é responsável pela sua carreira. Quem é responsável pela sua carreira é unicamente, exclusivamente você. Então, o conceito do self-learning, de ser o responsável, de ter um aprendizado dirigido, significa como eu posso usar a tecnologia para aprender coisas diferentes, num espaço de tempo reduzido e de forma muito mais inteligente. E aí a gente vê a inteligência artificial, porque hoje, Denise, eu, por exemplo, eu mentoro pessoas de diferentes faixas etárias.
Obviamente que o meu público acabou sendo um público mais executivo, presidentes de multinacionais, que foi pelo caminho pelo qual eu me especializei. Mas eu atendo muitos jovens, donos de startups que estão iniciando negócios. Eu tenho um caso de uma pessoa que eu atendo, um mentorado, que deve ter acho que 22 anos, que fatura cerca de R$200 mil por mês, só usando o celular e trabalhando com dropshipping e com vendas de comércio de produtos online. Ele não é uma exceção, mas ele não é a maioria. Então você vai encontrar pessoas muito jovens que têm uma remuneração muito alta. No caso dele, ele não tem nem ensino superior, mas que não é a regra. Ele é ainda uma exceção. Mas uma exceção que usou a tecnologia, que entendeu o movimento do pós-pandemia e que a gente aprendeu uma coisa, Denise. A gente não pode mais colocar todos os ovos numa única cesta. Eu diria que talvez esse é o maior equívoco de um profissional. Então, olha, eu sou, sei lá, arquiteto, engenheiro, eu tenho um comércio, eu sou psicólogo, eu sou seja lá o que for e eu só vou fazer aquilo. Isso é um risco. O que a gente orienta é que o profissional tenha uma carreira onde ele consiga trabalhar com múltiplas perspectivas. Então, ok, eu vou continuar sendo psicólogo, mas eventualmente eu vou ter uma outra ocupação que possa suprir não só uma questão de demanda financeira, que a gente sabe que ainda é grande, mas da qual você não está concentrando todos os seus esforços num único caminho. Então esse é um desafio e que passa a ser uma discussão muito grande, porque também equilibrar múltiplas carreiras envolve um cuidado maior com a saúde mental. Se já é difícil cuidar da minha saúde mental em um único emprego ou num único trabalho, imagina ter que cuidar em múltiplos, né? Então, isso acaba aumentando o meu repertório de responsabilidade. Mas tudo aquilo que tem a ver com a tecnologia vem para mostrar que o que antes era feito numa grande quantidade de tempo e por muitas pessoas, hoje é feito por poucas pessoas e num baixíssimo tempo de resposta de tempo. Legal, doutora. Aproveitando aqui, hoje a gente está mais habituado a falar termos em inglês, então você falou desse conhecimento, né? Às vezes a pessoa começou numa área onde se usa muito jargão, se fala muito em termos em inglês, né? Então até isso, né? A pessoa precisa, já tá com esse bonde andando, ela tem que entrar ali e pegar essa informação. Hoje é mais fácil fazer isso, a gente entende. E tem termos que eu vou até trazer aqui pra gente falar. Então, skills, então seriam habilidades, né? Mas queria que você traduzisse pra gente como que é isso no meio. Soft skills, hard skills. Hoje fala-se muito da gente aplicar o nosso tempo e desenvolver soft skills, que isso é muito importante. Conceitua, traduz, explica pra gente, doutor. Primeiro que não é frescura a gente usar termos em inglês no mercado de trabalho, porque a gente trabalha num mercado global. Hoje o motorista de aplicativo, ele pode trabalhar no Brasil, mas provavelmente o aplicativo que ele usa para fazer corridas é um aplicativo que tem no mundo todo. Então a gente começa a desconstruir essa ideia de que quando eu trago o idioma que é o inglês para a linguagem do dia a dia do profissional, não é que é bobagem, mas é a linguagem que a gente se comunica como tem em todas as áreas, em todas as profissões, seja lá qual for. Mas quando a gente pensa em soft e hard, não tem uma tradução literal, mas a gente pode dizer que soft são aquelas habilidades que estão mais vinculadas às questões de comportamento, enquanto as hard skills são aquelas habilidades mais duras que estão ligadas mais às questões técnicas. Então, a hard skill se aprende na escola. Você usou o exemplo que hoje um programador ele precisa o tempo todo se atualizar. Então, quando ele vai e faz um curso em que ele se atualiza numa determinada certificação para atuar como profissional, ele está trabalhando hard skills, que são habilidades técnicas, que provavelmente vai ser numa escola de especialização, vai ser numa escola de idiomas, vai ser numa norma que um profissional da indústria precisa adquirir para utilizar no dia a dia do seu trabalho. Então, tudo aquilo que é hard é aquilo que é duro, que eu preciso, de certa forma, em alguma instância, aprender. Tudo aquilo que é soft tem a ver com comportamento. Então, quando eu falo assim, empatia é uma habilidade importante, mas não tem mestrado, doutorado, pós-graduação de empatia, porque é uma coisa que se aprende no dia a dia. Então, aquelas habilidades que estão relacionadas a comportamento são aquilo que nós chamamos de soft skills, que teoricamente parecem que são as mais fáceis, mas são as mais difíceis, porque ainda, mesmo depois da pandemia, a gente contrata muita gente boa pela habilidade técnica, mas manda muita gente embora por problema de comportamento. Você nunca vai ver uma empresa dizer assim, tô te mandando embora porque você é bom demais, eu acho que você merece um lugar melhor do que esse para trabalhar.
Difícil. A pessoa vai ser desligada porque provavelmente ela não cumpre as normas, porque ela teve alguma quebra de compliance, porque por alguma razão não se aderiu à cultura da organização. Então a soft tem a ver com comportamento, a hard tem a ver com a parte técnica. Mas hoje a gente também traz o que a gente chama de power skills. Aí as pessoas falam, nossa, mas não bastasse ser soft e hard, ainda tem o power. E o power skill, que é um conceito que hoje também é muito utilizado nas organizações, diz o seguinte, de forma bastante resumida. Não basta você ser bom em comunicação, você tem que ser bom em comunicação na indústria, que é o local que você trabalha. Então, não basta ter uma habilidade. Essa sua habilidade, ela precisa ser aderente ao local e ao ambiente em que você está. Então, às vezes, eu posso ser um excelente contador, mas dentro de uma rede de varejo. Se eu vou para uma rede hospitalar, por exemplo, em que talvez, por mais que muitos sistemas contábeis sejam os mesmos, às vezes eu posso ter regras que são diferentes. Então, quando a gente fala em power skill, não basta ser bom no que é preciso ser bom naquilo em que você está. Então, esse talvez seja um desafio grande, porque às vezes eu tenho profissionais que são muito bons em determinadas áreas, mas quando entram numa determinada cultura organizacional, ele não adere. Quem trabalha muito em multinacional, quando vai trabalhar em empresa familiar, por mais que tenha 500, 400, 200 funcionários, sente uma diferença imensa. Então, ele era um excelente executivo numa multinacional. Agora, numa empresa de gestão familiar, onde a sala da filha do dono é do lado da sala do dono, as relações elas são diferenciadas. Então é preciso entender que soft e hard ainda continua sendo muito importante, que apesar de eu contratar alguém porque é bom tecnicamente, na maioria das vezes eu demito porque tem um problema de comportamento, e que não basta ser bom naquilo que se é. É preciso ser bom naquilo que se é dentro da área ou do setor em que você está atuando, porque aí sim a gente diz que tem a junção da hard e da soft, e aí você tem o conceito da power skill. Aqui entra aquele conceito de que não basta ser, também tem que parecer dentro ali do que você está fazendo, no trabalho, nas ações, nas atitudes. É muito bom. Ninguém se mantém, você disse muito bem, ninguém se mantém só porque é muito bom naquilo que faz. Se não tem um bom relacionamento, se você não mantém, não sustenta isso, né? Dentro de uma organização hoje. Não fica muito tempo porque não basta ser gerente, tem que parecer gerente. Não basta ser diretor, tem que parecer diretor. Não basta ser presidente, tem que parecer presidente. E muitas vezes um profissional, sobretudo em posições, digamos assim, de maior destaque, uma posição mais sênior dentro da companhia, ele precisa entender que não é só o que está no cartão de visitas dele, é como ele se posiciona. Então, por isso que muitas vezes a gente tem gestores que escorregam quando assumem posições muito estratégicas dentro do negócio. Eu mentoro já há muitos meses um presidente de uma multinacional que ele fala, Lincoln, eu sou uma pessoa simples, eu sou assim, eu ando desse jeito, eu falo desse jeito, e em nenhum momento eu digo a ele que o jeito que ele anda, o jeito que ele se veste, ou o jeito que ele fala não é apropriado, mas as pessoas precisam ver nele a posição da qual ele está. Então você pode continuar sendo simples, humilde, você pode continuar sendo uma pessoa acessível, mas sem deixar com que as pessoas olhem para você e pensem, esse é o presidente. Esse é o presidente da empresa. Então essa relação de ser e parecer é uma linha muito tênue, que muitos profissionais escorregam, que acha que tá tudo bem porque, bom, eu já sou diretor e eu vou continuar sendo assim, e aí adotam a sina de Gabriela, nascem, crescem, morrem do mesmo jeito e não se comportam de acordo com o ambiente. Quando você, Denise, recebe um convite para um casamento, uma festa, você vai de acordo com o ambiente. Se é um ambiente informal, eu vou de maneira informal. Se é um ambiente formal, eu vou de maneira formal. Se você é convidada para ser madrinha de casamento e todas as madrinhas vão estar de laranja, por qual razão eu vou de verde? Eu vou de acordo com o ambiente. No mundo corporativo é a mesma coisa, eu me comporto de acordo com o ambiente. Se eu tenho um ambiente mais formal, eu preciso ter um posicionamento mais formal. Se eu estou num ambiente mais informal, ok, tá tudo certo. Talvez o CEO de uma empresa que vende bicicletas, dependendo da posição, da forma como ele atua, talvez ele não precise de terno e gravata, mas talvez um executivo de uma multinacional, de uma holding, aquilo vai dizer muito sobre como as pessoas enxergam ele dentro do negócio. Então, não tem certo nem errado, tem como eu me adequo melhor ao ambiente do qual eu estou. E as redes sociais podem ser uma grande armadilha aí, né? Porque, minha vida pessoal é diferente da minha vida profissional.
pode ser uma grande pegadinha, uma armadilha. As pessoas podem se confundir, principalmente quem está assumindo esse cargo pela primeira vez agora, né? Ou na internet hoje você pode, né? A gente pode dar opinião sobre as coisas, mas dependendo do cargo que você ocupa, qual é a cultura da empresa em que você trabalha, ou o que você quer como cultura para a tua empresa. Hoje a gente tem muitos empresários, pessoas querendo empreender, com essa veia empreendedora, mas não é só saber fazer a coisa, né, a roda girar. Precisa criar tudo isso, não é fácil, ninguém falou que é fácil, mas às vezes o fora do trabalho também te derruba, né? E a rede social, ela tem um impacto muito grande, porque veja só, quando eu digo que eu me posiciono sobre qualquer que seja o assunto, o tema, eu adoto um lado. E num ambiente como o que nós vivemos hoje, e aí pensando num contexto mais macro, social, econômico e político, isso pode ser positivo ou não a depender de como você se posiciona. Então, eu sempre digo o seguinte, na dúvida, deixa fechado. Né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de Instagram, que é um perfil de uma rede social em que você vai compartilhar coisas relacionadas à sua vida ou a conteúdos que você promove, você precisa entender até onde você quer dar liberdade para falar da sua vida pessoal ou de assuntos pessoais para abrir para qualquer pessoa, por exemplo, da tua empresa, entrar lá e saber o que meu gerente faz no final de semana e eu abro um stories dele e vejo ele tomando todas, mas tudo bem, ele está fora da empresa. Isso é uma grande bobagem, porque o que você faz dentro ou fora da empresa ainda continua sendo a Denise e o Lincoln, não importa. Eu não vou dizer que eu cometi um acidente, matei alguém no trânsito, não, mas aquele é o Lincoln vida pessoal. O Lincoln profissional, ele é muito comedido, ele é uma pessoa justa, ele é correto, ele cumpre a lei. Não existe essa distinção. Então, na dúvida, se a gente está falando de perfil social, eu sempre recomendo que ou você faça um monitoramento muito de perto das coisas que você posta, das coisas que você divulga, ou você deixa fechado e deixa o seu perfil aberto, fechado só para aquelas pessoas que vão circular no seu meio social. Eu, por exemplo, tenho 2 Instagrams. Eu tenho o meu Instagram profissional, onde eu coloco coisas do meu trabalho, onde eu trago informações em relação à minha área de atuação, negócios, educação, carreira, onde todos os dias eu vou veicular assuntos pautados a isso, e eu tenho o meu perfil fechado, que tem 50 pessoas, que eu posto foto cozinhando, brincando com a minha cachorra, passeando com a minha esposa, porque tem a ver com a minha vida pessoal. Então, é uma questão de escolha, de você saber separar, mas também de você entender como você se posiciona. No fundo, o que as pessoas querem ver é a sua vida pessoal. Isso eu não tenho dúvidas, né? Quando eu postava antigamente um stories num final de semana com a minha esposa, numa sequência de stories, ou fazendo coisas aleatórias, muitas vezes eu tinha mais views do que num conteúdo em que eu preparava ali de horas e horas para você trazer informação para as pessoas que te acompanham. Mas essa é uma escolha delicada. Por isso que eu falo, o LinkedIn sempre é a melhor solução para quem está no ambiente corporativo. E Denise, a maioria dos profissionais com quem eu converso, olha, eu converso com gente pra caramba na América Latina. Muitas pessoas só usam o LinkedIn quando estão precisando fazer um processo de carreira. Ou porque estão procurando trabalho, ou porque querem fazer negócios, mas não têm o hábito de entender que o LinkedIn é um algoritmo que vai dar preferência para levar o seu conteúdo para pessoas das quais você compartilha com frequência. Então, como é um algoritmo, se eu tenho baixa frequência, eu tenho baixa incidência profissional. Se eu tenho alta frequência, eu tenho alta incidência profissional. Então, se você tiver na dúvida, eu uso o meu Instagram para publicar o meu dia a dia, para falar os stories, usa o LinkedIn, porque ali você vai certamente trazer coisas relacionadas à sua carreira, ao seu trabalho, à sua profissão ou ocupação, vai utilizar a plataforma correta para isso, e vai conseguir ter mais liberdade na sua rede social. Agora, se a sua rede social, seu Instagram, seu Facebook, seu TikTok, também serve para você levar conteúdo ou promover, vender serviços ou algum tipo de produto, então tenta encontrar uma maneira equilibrada, porque é aquilo. Uma vez que você publicou, não tem volta. Você pode pedir desculpas, você pode dizer, olha, não era bem isso, repensei, reaprendi, analisei, tá tudo certo. Todos nós erramos. Quanto mais a gente se expõe, mais sujeito ao erro nós estamos. Mas uma vez que você disse, uma vez que você se posicionou, dificilmente você consegue voltar atrás, porque as pessoas te taxam daquela maneira. Muito legal. Então, para 2025, LinkedIn, para quem não tem,
LinkedIn, montar um LinkedIn, e já existe lá uma rede, muita gente já usa o LinkedIn mundialmente, né? E aí até as pessoas que já trabalharam com você podem dar o depoimento, falar sobre suas habilidades, sobre como foi ser, trabalhar na tua equipe, ser liderado por você, né? Ou ser o seu líder, como é que foi isso? Então, Recomendar o trabalho, é muito legal isso, é muito bacana. Então, é um ambiente ali mais voltado para os negócios mesmo. E que a gente faça isso antes de precisar desse networking, né? Que seja uma cultura de networking. Falta isso um pouco? Falta, a gente é muito interesseiro. É verdade. Então, quando me interessa, aí eu aciono, aí eu mando uma mensagem, aí eu chamo para um café. É porque acomoda, né, doutor? É. Porque não importa falar, vamos sair da zona de conforto. A gente sai da zona de conforto e a gente encontra outra zona de conforto. Porque tudo já é muito desconfortável pra gente estar toda hora, né, saindo de zona de conforto. A gente arruma a próxima zona de conforto. Você pode ter certeza, né? Então, esse movimento de networking, que isso seja um pouquinho mais natural, né? E que ele seja pensado, porque assim, muitas pessoas me procuram quando estão em posições que precisam de alguma coisa. E eu entendo que a relação do trabalho é uma relação de troca, né? Então, hoje nós estamos aqui, amanhã eu posso estar numa outra posição, você pode estar numa outra. O que não pode acontecer é essa relação ela esfriar, porque se parece em algum momento que eu só tô te acionando porque eu preciso de algo, ou que você só tá me acionando porque você precisa de algo, pode ser que isso soe pouco natural. Então, muitos profissionais acabam cometendo esse erro. Então, eu sempre digo o seguinte, se o teu mês tem 30 dias, 29 dias, 31 dias, faz o seguinte, pega 2 vezes no teu mês e marca um café virtual. Você não precisa ir até o lugar. Ah, mas ele mora em outro estado, outro país. Marca um café virtual, manda um link pelo Teams, pelo Zoom, pelo Meeting, e olha, e aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? Queria saber como é que estão. Se eu vi que você mudou, tá num projeto novo, caramba, me conta como é que tá esse projeto, que bacana, quais são os desafios que você tá encontrando, por quê? Quando eu preciso acionar aquele contato, é natural, não é forçado. E, infelizmente, a maioria das relações que cruzam o networking são relações em que, quem que eu conheço que mexe com carreira, o Lincoln, vou procurar o Lincoln. Então, claro, existe uma diferença entre um serviço e um aconselhamento, né? Então, às vezes a gente acaba usando, confundindo e perde a oportunidade de criar vínculos, porque é vínculo. Você, até um tempo atrás, estava numa emissora de TV. Então, teoricamente, se a gente não tivesse nenhum vínculo, provavelmente a gente não se encontraria aqui. Mas quando você estreita os vínculos, poxa, Lincoln, tô num projeto novo, Diálogo 360, queria que você viesse bater um papo aqui. Nossa, Denise, que legal, deixa eu te contar um pouco do que eu tô fazendo. Quando isso é natural, essa relação ela é muito mais proveitosa. Por quê? Amanhã você pode estar com uma pessoa que eventualmente precisa de um direcionamento em que eu posso, que você pode me indicar, poxa, conheço alguém. Alguém me ligou pedindo uma pauta para falar sobre trabalho, vou indicar o Lincoln porque eu sei que ele vai. Como alguém pode me perguntar, poxa, eu queria tanto ir num podcast, uma abertura, para falar de um projeto, um trabalho novo, um programa que eu estou desenvolvendo, acho que você vai gostar de ir na Denise. Então, essa relação ela é natural, espontânea e não é forçada. E para isso que a gente está abordando aqui nesse momento, dessa conversa, de manter esse vínculo, precisa da comunicação. Então, a pessoa precisa ser mais aberta à comunicação. A gente tem muitas pessoas tímidas que tratam isso com psicólogo, que buscam ajuda, que fazem treinamentos, cursos de oratória. Mas hoje eu vejo um movimento desde a pré-escola. Então, não dá para você hoje não investir nisso, porque não vai ser um bom comunicador só quem escolher fazer jornalismo, rádio e TV, publicidade. Não. Hoje, a questão da comunicação esbarra nisso que você está falando. Para mim, é muito mais fácil fazer esses vínculos e esses movimentos, porque eu já sou mais falante, extrovertida, eu gosto desse contato humano, do que para alguém que é mais fechado, escolheu TI porque não quer conversar com ninguém. A TI hoje é outra, viu? É outra. A gente tem esse pensamento de que eles são mais, né, na deles, mas também é esperado deles essa
parte da comunicação, então isso também tá integrado, não tá? É porque é uma habilidade que ela é imprescindível nas relações humanas. Então, assim, você pode ser um analista, um gerente, um coordenador de TI e estar dentro de um universo que é muito mais de programação, de linguagem e com pouco relacionamento social, mas tá bom, uma hora você desliga o computador, uma hora você desliga o celular, e aí você vai. Com quem você vai sair para jantar? Com quem você vai pedir uma pizza num sábado? Com quem você vai tomar um café da manhã para ouvir alguma coisa diferente da qual você está acostumado? Então, a pandemia, ela mostrou algumas coisas interessantes, Denise. A gente fala muito sobre a relação em que o indivíduo foi construindo do distanciamento social. E esse distanciamento social refletiu muito, por exemplo, nas questões de sociabilidade, sobretudo com crianças, adolescentes. Eu estou muito próximo da educação, acompanhei muito de perto muitos jovens que não queriam voltar para a escola depois que a pandemia encerrou, muitas crianças que ainda apresentam algum tipo de dificuldade, porque a pandemia deixou um registro, uma memória afetiva muito dolorosa. Porque às vezes eu posso não ter necessariamente ter tido problema com comunicação, mas eu perdi um parente, meu pai perdeu o emprego, minha esposa está desempregada, então as consequências a gente ainda não consegue medir. Quer dizer, algumas até sim, a gente sabe o impacto que a pandemia causou na educação no Brasil e a quantidade de tempo que a gente vai precisar para rebobinar, no bom sentido, no linguajar antigo à fita, e tentar recuperar o tempo perdido. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de uma relação, de uma via de mão dupla, que parte de um pressuposto muito básico. Quando você pega a palavra comunicação e divide ao meio, comunicação é tudo aquilo que é comum a uma ou duas pessoas e que vira uma ação. Então, se eu tenho a oportunidade de pegar um assunto, uma pauta, um tema que é comum a mais de 2 ou 3 pessoas e jogo isso numa conversa de bar, numa brincadeira no final de semana, recebendo os amigos para jantar, entrando na sala do chefe e me interessando por coisas importantes em relação aos movimentos da empresa ou da gestão dele, isso tudo estreita o processo e deixa ele ficar mais humanizado. E a gente acaba não se afastando tanto. Quando a pandemia surgiu, né, que começou toda a história da Covid, a gente ouviu falar muito da síndrome da cabana, que é uma questão patológica que aconteceu muito nos Estados Unidos, quando você tinha pessoas que saíam para caça, ficavam muitos anos, muito tempo, né, durante o inverno caçando e fora, longe do convívio social. E quando voltavam, não conseguiam, tinham muita dificuldade. Então a gente sabe que a comunicação é uma habilidade que precisa ser trabalhada, mas se eventualmente você tem alguma dificuldade, você pode procurar cursos de teatro para executivos, que é uma boa demanda, você pode procurar formas de você ter uma capacidade de se expressar melhor. Hoje existem milhares de cursos, youtubers, podcasts, coisas que você consegue ir buscar informação para dizer, tá, mas qual é o problema na comunicação? Às vezes é que eu sou muito tímido. Então, de repente, se você encontrar alguém que é mais desenrolado, até que vai. Você não fica parado ali e consegue movimentar aquela competência. Muito legal entender a importância disso, né? Tem outro termo aqui que chama bastante a atenção. Empreendedorismo tá bem já no nosso linguajar. Mas você traz um outro termo aqui que é o intraempreendedorismo. E aí eu fui buscar esse termo e também encontrei empreendedorismo corporativo. Uhum. Queria que você explicasse sobre esse movimento e sobre como o time, né, o colaborador está dentro dessa estrutura. Quando você tem empresas que, por exemplo, fomentam inovação, criatividade como um pré-requisito para o negócio, você vai ter um modelo do empreendedorismo corporativo. Então, você pode ter pessoas que dentro da empresa vão intraempreender com ideias, com projetos, com soluções, com formas diferentes pelas quais até então uma atividade ou uma ação era feita e que passa a ser feita de uma outra maneira. No Brasil, o Brasil é um dos países pelo menos quando a gente observa as estatísticas globais e as estatísticas do Brasil com o próprio Sebrae, você tem uma grande quantidade de pessoas que ainda empreendem. A taxa de mortalidade é muito grande. Muita gente abre empresa e em menos de 2 anos fecha por questões financeiras, por questões de estrutura e outras variáveis. Mas o intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo é quando eu olho para a empresa e observo oportunidades que eu tenho para startar uma ideia, um projeto, uma ação e que aquilo vai fomentar alguma possibilidade de gerar novos valores, novos negócios e, consequentemente, ajudar na cultura daquela organização. Então, você vai encontrar, por exemplo, muitas startups com o conceito de empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo. Por quê? Quanto mais eu tenho um funcionário que é estimulado para a inovação, mais ele vai inovar.
Quanto mais eu tenho um funcionário que eu estimulo para o erro, e o erro com responsabilidade, porque a inovação e a criatividade muitas vezes surge do erro. Putz, se eu tivesse ajustado, teria saído diferente. Da próxima vez eu não faço assim. Então o erro ele é importante, né? Ele não pode ser sempre o tempo todo punido, ele precisa ser obviamente observado, ele precisa ser fiscalizado no sentido de não ser persistente, não persistir, mas eu também preciso criar um campo para que a pessoa fale, não, vão mudar. Poxa, esse podcast foi a vida inteira de um jeito, se a gente fizesse de outra, provavelmente a gente vai errar em alguma instância, com o público, com a audiência, com a câmera, com o logo, com o fundo, mas a gente vai acabar acertando. Mas eu preciso criar um campo para que essa pessoa se sinta estimulada a intraempreender, e muitas vezes a empresa faz isso lançando desafios. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria que vai lançar um desafio para um protótipo de um produto que vai melhorar a vida daquele usuário final. E aí eu posso lançar esse desafio internamente e posso premiar, recompensar, remunerar aquele profissional para que ele se sinta estimulado, né? Que ele se sinta dono do negócio, o famoso accountability. Eu me sinto dono ou eu tenho um pedacinho disso daqui dentro de mim também. Então estimular o intraempreendedorismo é olhar onde eu tenho oportunidade, como eu estimulo essa ação e quais são os benefícios, né? Quais são as possibilidades que eu ofereço para o profissional para ele se sentir estimulado. Porque se não é um ambiente com baixo estímulo, eu vou empreender para quê? Para o meu patrão ficar mais rico e eu continuar ganhando a mesma coisa? Então, estímulo a gente está falando também de algo financeiro. Que também pode ser, que muitas vezes é, inclusive, mas que não se limita a isso. Né? Não é só, até porque a gente sabe que, por exemplo, para a nova geração ou para a geração pós-pandemia, às vezes o estímulo pode ser, agora você não precisa fazer mais 5 dias da semana no presencial, você pode fazer 3. Bacana. Talvez isso seja melhor do que uma remuneração de 800, 1.400 reais a mais. Um baita estímulo, é verdade. Mais pessoas vão dizer, não, eu prefiro trabalhar de casa 2 vezes na semana como prêmio nos próximos 3 meses do que o meu salário aumentar a 400 reais. Vamos falar um pouquinho das gerações? Hoje a gente vê até uma crítica bem fervorosa da meninada que está entrando agora no mercado de trabalho, que eles não querem nada, que se não for trabalhar de casa também nem quer trabalhar, se cogitar presencial já saem fora, nem esquentam a cadeira, já estão indo embora. E uma geração mais antiga, né? Eu passei 17 anos na mesma empresa, então eu me considero essa pessoa que dá valor a ficar mais tempo na mesma corporação, ali na mesma instituição, né? E isso é bem curioso, porque não tem certo e errado, as coisas mudaram e são várias possibilidades, né? Então eu venho de uma família que a cultura era essa, é legal passar mais tempo ali, mas não é assim para gerações mais novas e nem sei se é o que esperam as empresas hoje, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse abismo das gerações que a gente tem, e o comportamento, né? Então, eu acho que existe sim uma fragilidade de quem está entrando agora no mercado de trabalho, que, se o lugar não é legal, não fica, se não tem, não fica. Ao mesmo tempo que os mais antigos aceitavam coisas demais, às vezes, né? A gente está tentando encontrar um equilíbrio. O problema não está na geração, o problema está na ausência de flexibilidade para lidar com pessoas que pensam diferentes de você. O meu pai não pensa como eu, meu avô não pensava como meu pai e assim sucessivamente. Então o que a gente tem é que, antigamente, os intervalos entre as gerações, Denise, eles eram de 10 a 20 anos. Então você tem lá a geração Baby Boomer, que leva esse nome porque houve uma explosão de nascimento de criança nos Estados Unidos depois da guerra, e aí a geração fica conhecida como uma geração onde você tem uma explosão de nascimento, uma geração muito relacionada à autocracia, né? Então, quem ia para a guerra manda quem pode, obedece quem tem juízo, as relações eram muito mais autoritárias, e aí foi uma geração que se constituiu a partir disso. Depois, entre 50 e 60, 1950 e 1960, a gente tem a geração X, que vem para romper com isso. Não, calma aí. Ok, entendo que é importante cumprir regra, entendo que é importante a gente seguir padrões, procedimentos, mas eu tenho um jeito diferente de pensar. E aí essa geração vem para romper um pouco disso, né? Ainda sofrendo muito com uma geração muito autocrática. Quando vem a geração de 70 e 80, aí a gente tem uma explosão de liberdade, porque a gente começa a entender que para ser alguém na vida,
vão ter que acontecer algumas coisas. A primeira é, você vai ter que estudar muito. A segunda é, provavelmente seu pai ou sua mãe estudaram pouco, e eles vão dizer, olha, eu e sua mãe não estudamos, mas você e teu irmão vão. Então você vê uma geração em que as pessoas estudaram e estudam muito porque relacionaram uma vida bem-sucedida ou uma vida feliz ou mais feliz a partir do tempo de estudo. E essa geração 70, 80 é uma geração que nasce, ela vem do offline e do online. Então a gente viu o 286, 386, 486, 586, Pentium. A gente, né, entrava na internet sexta-feira, meia-noite, ficava até a segunda-feira, às 6 da manhã para pagar um pulso telefônico. Então a gente vem entre o offline e o online. Na década de 90 vem a geração Z, filho da geração Y. E a geração Y, ela estudou muito. Ela entendeu que para ela construir uma carreira, ela ia levar muitos anos, ela ia ter que se dedicar muito e que ela tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. E a geração Z vem com um buraco. Meu pai trabalhou muito, meu pai estudou muito e não ficou em casa. E provavelmente os pais da geração Y bancaram muito os filhos da geração Z, porque eu não tive tempo de ficar com o meu filho, porque eu tive que estudar, eu tive que trabalhar, eu trabalhava numa multinacional, cada hora num país, numa cidade, e aí a gente viu uma geração que já nasce com a tecnologia, mas nasce dizendo assim, não, peraí, meu pai estudou muito, trabalhou muito, mas não significa que eu tenho que trabalhar e estudar muito também. Deve ter um jeito com menos esforço e mais resultado para se chegar onde eu quero. Então, na década de 90, a gente tem a geração Z. A partir dos anos 2000, a geração milênio, até o ano de 2010. Então, percebe que antes os intervalos eram a cada 20 anos. Depois eles passaram para 10, até que hoje a gente diz que não existe uma média para o intervalo. Você tem que pensar o seguinte... Todo ano, quando se tem uma nova tecnologia no celular, que deixa de ser 12 para ser 13, que deixa de ser 13 para ser 14 e assim sucessivamente, é mudança de geração. Então, a nossa geração muda de acordo com a tecnologia. No entanto, que se você pensar que há 10 anos atrás a gente estava comprando pacote SMS para mandar 500 torpedos ilimitados e que hoje é um absurdo você pensar nisso, quer dizer, quem que pagava para mandar torpedo ilimitado, você vê como o intervalo mudou. Então, essa geração que vem a partir da Z é uma geração mais frágil, com menos vínculo, então ela entende que, eu não tenho hora para entrar, mas eu tenho hora para sair. Então você começa a negociar qualidade de vida, estilo de vida. Então, legal, eu vou trabalhar, mas não vou me matar, no sentido figurado, né? Porque ele olha para o chefe, vê o chefe 30, 20, 40 quilos mais gordo, com a saúde debilitada, com o casamento arruinado, cheio de problema na família, e fala, opa, para ganhar R$1.000 a mais? Não. Eu não quero. Eu prefiro continuar aqui, de final de semana eu trabalho como motorista de aplicativo, faço uma renda extra e pago o financiamento do meu carro. Não estou dizendo que essa é a realidade da maioria, mas muitos pensam e pensaram assim. Então eu tenho uma geração mais fragilizada porque é uma geração em que nada mais foi feito para durar. Agora, é claro, isso não significa que é um problema, significa que a gente vai ter que se ajustar e entender como ela vai se manter. O movimento que a gente observa para 2025 é de uma geração Z e uma geração milênio que vai ter cada vez menos vínculo no seu lugar de origem. Então não tenha a ilusão de contratar alguém esperando que ela vá ficar mais de 1 ano, 2 anos na empresa, porque ela não vai. Porque tem muitas possibilidades, Denise. Por que é que eu vou ficar 365 dias dentro de uma empresa se eu posso ficar em 5, em 3, em 4? Se eu posso estar em uma empresa e estar na minha própria empresa ao mesmo tempo? Então essa relação de vínculo ela vai se perdendo e é preciso, obviamente, se adaptar a isso tudo. Muito legal. E as gerações convivendo juntas dentro das empresas também, né? Essa troca eu acho super importante. E aí você vê o etarismo ganhando uma pauta muito grande. Por exemplo, a quantidade de pessoas acima de 40 anos que voltou a sentar numa cadeira universitária é muito grande. Porque como a expectativa de vida aumentou, eu vou trabalhar mais. Se eu vou trabalhar mais, eu preciso aprender mais. Então você tem uma troca muito grande, né? Você tem ali, numa sala de aula de um curso de graduação, a depender do curso, uma pessoa de 60, 65 anos e uma pessoa de 19, 18, 17 que acabou de prestar vestibular e entrou. E essas gerações precisam se entender, precisam conversar. Por isso a gente precisa ser flexível. Eu posso não concordar com o seu ponto de vista, mas não conviver com ele é um problema. Porque a gente convive o tempo todo com pessoas diferentes. Então, entender que você pensa A e eu penso B
desde que isso esteja dentro de uma normalidade aceitável, né? A gente não está falando de nenhum pensamento que destoa da realidade social. Ok, tá, a Denise gosta de, sei lá, feijão e eu não gosto, mas isso não significa que a gente não possa sentar e compartilhar da mesma refeição. Adorei, que bom. Dá uma abre a mente, né, esse papo, pra gente se preparar e saber que sempre dá pra transicionar a carreira, que dá pra fazer uma boa gestão de carreira, que dá pra pensar nisso. Tem muita gente que nunca pensou em fazer gestão de carreira, que simplesmente vai, deixa, né, de gerações aí, de pessoas mais velhas que estão só seguindo o rumo que a vida vai levando, né? Da zona de conforto, sai da zona de conforto, encontra outra zona de conforto. Que bom poder contar com o teu trabalho. Para quem quiser, então, entrar em contato ou para sua mentoria ou para cursos, para saber como é que você pode ajudar, é pelo Instagram ou pelo site, é isso? Ou pelo site. No Instagram, Dr. Lincoln Augusto, ou pelo site drlincolnaugusto.com.br. Ó, do jeito que tá escrito na sua tela, @dr.lincolnaugusto lá no Instagram, @dr.lincolnaugusto e o site www.drlincolnaugusto.com.br. Doutor, eu adorei esse bate-papo, é muito legal, é bom pensar sobre isso e mais legal ainda é saber que dá para colocar isso em prática com responsabilidade, planejamento. Acho que os seus clientes, as pessoas que você mentora, estão muito felizes de te ver aqui também, dando essas dicas, porque quando a gente faz algo, né, entra num projeto que dá certo, a gente quer falar para as outras pessoas, olha, tem como melhorar, tem como sair de uma situação que não tá boa, do jeito certo, fazendo esse manejo. Obrigada por ter vindo, viu, doutor? Denise, obrigado você pelo convite, sucesso no projeto Obrigada. Diálogo 360, não tenho dúvidas que vai ser um sucesso para você, para os convidados que vão vir aqui, que vão poder contar um pouco da sua história. Te desejo todo o sucesso do mundo e obrigado pelo espaço. Obrigada a você, doutor. Ó, para quem tá em casa, sabe que é sempre bom ter, sempre à mão, sempre dou essa dica aqui, o contato de uma farmácia de manipulação de confiança, né? Aqui a gente fala muito de saúde, hoje, até falando do gestão de carreira, falamos de saúde mental, né? Sempre bom ter o contato de uma farmácia de manipulação de confiança. E a minha dica para você é a Empório Magistral. A farmácia tem mais de 20 anos, eles estão na Zona Sul aqui de São Paulo, mas entregam em todo o Brasil. Isso é muito bom, ajuda para mandar o seu pedido médico e receber o orçamento aí na palma da sua mão, no seu celular, é pelo telefone 11 5089 5123, 11 5089 5123. Você encontra também o perfil lá no Instagram, @Empório Magistral. Tem também o site www.emporiomagistral.com.br. Fala que viu aqui no Diálogo 360. Doutora Silmara Spinelli vai ficar feliz. Ela que também está sempre por aqui, nos apoia com a farmácia, vem aqui, dá entrevista também, sempre com informações relevantes. Então a minha dica é: tenha sempre à mão o contato da Empório Magistral. E outra dica para você que está precisando fazer alguma reabilitação ortopédica, neurológica, tá com dor, olha, você não precisa acostumar a sofrer com dores não, tá? Existe uma equipe que está preparada, esperando ser acionada para te ajudar, que é o pessoal lá da Fisiolook, que é uma clínica de fisioterapia. Eles estão na Zona Leste aqui de São Paulo. Vai lá. Tem o telefone deles, que é o 11 2193 3583, 11 2193 3583. Também você encontra o perfil lá no Instagram, @Fisiolook, e o site www.fisiolook.com.br. Aproveita que eles estão esperando lá só para te atender. Tem avaliação que é gratuita e eu sei disso, então vai lá, corre para agendar, precisa agendar a avaliação, mas ela é de graça, para saber como é que a fisioterapia, a equipe de fisioterapeutas vai poder te ajudar para você se livrar desse desconforto e das dores que você sente, tá bom? Doutor Lincoln, obrigada mais uma vez. Obrigado. Satisfação te receber aqui. Obrigada a você que escolhe ficar aqui conosco. Para se comunicar com a gente, é através do e-mail diálogo360podcast@gmail.com. Eu tô no Instagram, @Denise Luque, e esse é o meu canal, onde você encontra todos os episódios. Eu vou ficando por aqui, porque a vida é feita de diálogos e conexões, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!